Meus irmãos, abramos a palavra de Deus no Salmo de número 92. Lembrando, estamos expondo este livro, o Saltério, é assim que ele é também chamado, de um modo geral, pelos estudiosos. E nós estamos no Salmo de número 92, que é um salmo que fala sobre o ajuntamento solene do povo de Deus. E esse é o título da nossa mensagem: o ajuntamento solene do povo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras! Os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. E os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. Meus irmãos, o mundo que tem como um dos seus pilares a concupiscência dos olhos, ou seja, ele é guiado por aquilo que atrai os olhos, pelas aparências. Esse mundo frequentemente nos convida a julgar a realidade pelas aparências. Basta olhar ao nosso redor para perceber que o mundo valoriza as aparências. E quando nós olhamos tudo apenas pelo que os olhos podem ver, nós temos a impressão de que o mal parece prosperar. Homens ímpios acumulam poder, riquezas e influência de maneira desonesta, muitas vezes, e impunemente. Sistemas injustos permanecem de pé por décadas, talvez até por séculos. E aqueles que desprezam a Deus parecem florescer, enquanto muitos dos seus servos encontram lutas, enfermidades, perseguições e aflições. Salomão reconheceu e testemunhou a percepção dessa aparente contradição da vida debaixo do sol. Em Eclesiastes, no capítulo 7, verso 15, ele diz: tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Ao mesmo tempo, somos constantemente lembrados da fragilidade da nossa existência. Os dias passam rapidamente e para aqueles que já passaram da meia-idade percebem que as forças diminuem, e depois que tudo passou é que a gente percebe que os anos voam. Como diz o salmista no Salmo 90, tudo passa rapidamente e nós voamos. E a morte continua sendo essa realidade inescapável para todos os filhos de Adão. Diante dessa percepção, meus irmãos, não são poucos os que se perguntam: vale a pena ser fiel ao Senhor e perseverar no caminho da justiça? Não é que muitas vezes a gente percebe que se deu mal por agir corretamente, que o que fez as coisas da maneira
errada é que foi recompensado? Essa não é uma questão nova, irmãos. Ela acompanha o povo de Deus ao longo da história, de toda a história bíblica. O mesmo Salomão, ao refletir sobre as ambiguidades da vida, perguntava em Eclesiastes 1:3 e outros trechos do mesmo livro: que proveito tem um homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Ou seja, se a vida é assim, justos podem morrer cedo e perversos prosperarem, qual é o proveito? E os salmistas frequentemente se depararam também com essa tensão. Em alguns momentos eles lamentaram a brevidade da vida, em outros eles expressaram perplexidade diante da aparente prosperidade dos ímpios. Tal é o caso dos Salmos 37 e 73, por exemplo. O 37 fala àquele que sente que a justiça parece não valer a pena. E o Salmo 73 expressa isto. Lembra, Asaf diz: eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações. Mas onde o povo de Deus encontra a perspectiva correta para interpretar essas realidades? E onde ele aprende a enxergar a vida não a partir das aparências, não a partir do aqui e agora, mas a partir da verdade e da eternidade. Onde nossas aflições, medos e perplexidades são confrontados com a grandeza de Deus e pelas suas promessas. O mesmo Salmo 73 que eu citei, ele menciona isso. Ele diz: eu pensava assim, até que entrei no santuário de Deus e dei com o fim deles. Pois é exatamente isto que o Salmo 92 vai responder. Embora ele não enfatize o drama do justo ao ver a prosperidade dos perversos, ele menciona essa prosperidade, mas o foco dele é naquilo que o justo contempla. E assim o Salmo responde a essas perguntas, e ele nos conduz para onde para responder essas perguntas? Exatamente ao ajuntamento solene do povo de Deus. E isto significa, meus irmãos, que em meio às inquietações do coração humano, o Salmo nos conduz à adoração. E nesse Salmo nós encontramos o povo da aliança reunido para contemplar as obras do Senhor, celebrar sua fidelidade, confessar ou professar sua confiança no governo soberano de Deus e renovar assim a sua esperança e suas promessas. Em outras palavras, este salmo nos mostra o que acontece quando o povo de Deus se reúne em sua presença para adorá-lo. Aqui ou ali, nós estamos aqui, não é? Os dilemas da vida não desaparecem, mas ganham uma nova perspectiva, a perspectiva da eternidade. É aqui no ajuntamento solene que a prosperidade dos ímpios perde o seu brilho enganoso diante do brilho da glória do nosso Deus. É aqui, meus irmãos, no ajuntamento solene, que a fragilidade dos filhos de Adão é confrontada pela esperança daqueles que foram plantados na casa do Senhor. É aqui que o povo de Deus aprende novamente a contemplar, confiar, descansar e esperar. Contemplar, confiar, descansar e esperar. Então, o Salmo 92 nos ensina a olhar para o todo da história humana, à luz da história da redenção, e extrair dessa contemplação dos atos redentores de Deus motivações para render graças ao Senhor, cantar louvores ao seu nome e proclamar suas maravilhas. E sim, enfim, no Salmo temos um convite para contemplar e adorar. Eu quero começar observando, em termos de contexto, que este Salmo possui uma característica singular dentro do saltério. Ele não é atribuído a nenhum autor, mas ele é o único que traz em seu título, observe aí, está em itálico abaixo do título em negrito. Em seu título ele traz a indicação explícita de que era um cântico para o dia de sábado.
E o dia de sábado, no contexto da nova aliança, é o mesmo dia do Senhor. Aliás, na velha aliança era chamado assim também: santo e deleitoso dia do Senhor. Mas a partir da vinda de Cristo, já sabemos que este dia passou a ser o primeiro dia da semana, o dia em que Cristo inaugura a nova criação com a sua ressurreição. Então nós sabemos que este é um cântico para este dia, exatamente. É um cântico específico para o dia do Senhor. E nós sabemos ainda, ao estudar o contexto histórico, a partir da tradição judaica preservada num dos escritos chamado Mishnah, no Tamid 7, parágrafo 4, este salmo indica que este salmo era efetivamente entoado pelos levitas no culto sabático do templo. E isso naturalmente nos leva a perguntar: por que justamente este salmo foi associado ao sábado? Para responder essa pergunta, precisamos lembrar o significado do sábado na história da redenção. Quando nós pensamos em sábado, nós pensamos no dia da semana que leva este nome. Mas quando um judeu pensava em sábado, ele pensava no Shabat, no dia do descanso, que tanto era o sétimo dia da semana, como todo ajuntamento solene em alguns dias específicos na festa, que não necessariamente cairiam no sétimo dia da semana, mas eram chamados de sábados. O Pentecostes, por exemplo, caía no primeiro dia da semana. Era o primeiro dia após o sétimo sábado seguido. Então, lembre-se que quando eu falo do sábado aqui, o Shabat, você deve ter em mente o dia do Senhor, e você deve pensar no domingo, porque este é o nosso Shabat. Mas o Shabat era o dia em que Israel interrompia suas atividades habituais para recordar as obras do Senhor, para descansar em suas promessas e para renovar sua lembrança das obras do Senhor e sua confiança no seu governo soberano. Era um dia voltado para a contemplação das obras do Senhor, exclusivamente para isto. O povo de Israel cessava todas as suas demais obras, não só as obras do trabalho, como até as suas recreações, para exclusivamente se dedicar a celebrar a graça e a fidelidade do Senhor. E quando fazia isto, ele apontava, o sábado aponta para o Éden, porque nos lembra daquele primeiro momento em que o homem estava na presença de Deus, e ele aponta também para o sábado eterno, para aquele dia quando na nova criação nós estaremos diante de Deus e do Cordeiro, e estaremos celebrando para sempre a sua salvação. Então, nesse sentido, o Salmo 92 é, de certa maneira, uma reflexão, meus irmãos, sobre aquilo que o sábado representava. E não é difícil perceber essa conexão ao longo do Salmo, porque ele nos conduz por uma jornada que começa da celebração de quê? Das obras de Deus. E as obras de Deus começam com a sua criação. E você lembra que quando Deus instituiu o sábado, foi no dia que ele descansou das suas obras, e não significa que ele estava cansado, mas que ele completou. Sábado tem esse sentido de consumação da obra de Deus, e por isso ele santificou este dia, e ele o separou para que nele pudéssemos celebrar as suas obras consumadas. Então é por isso que o salmista começa com uma jornada na celebração das obras de Deus, passa pela confiança em seu governo soberano, conduz ao descanso em sua justiça e culmina na esperança da consumação da obra redentora. Em outras palavras, o Salmo ensina o povo de Deus a enxergar a realidade, não a partir das circunstâncias imediatas, mas à luz da eternidade. Essa mensagem, meus irmãos, se torna mais rica quando nós observamos a relação deste Salmo com aqueles que o antecedem. Nós já temos demonstrado com abundância que os salmos não foram colocados aleatoriamente, que os escribas, quando compilaram os salmos, eles seguem um progresso que tem a ver com a história da redenção. E você lembra, nós estamos no livro 4, o penúltimo. O primeiro livro, usando aqui a nomenclatura que usa
O. Palmer Robertson, no livro O Fluxo dos Salmos, nós podemos chamá-lo de confrontação, porque ele mostra especialmente a confrontação dos inimigos que tentam impedir o reino de Deus de se estabelecer naquele momento por meio de Davi e tipologicamente por meio do seu Cristo. No segundo livro nós temos o que o Palmer Roberts chama de comunicação, quando os inimigos que nos confrontam, eles ouvem de nós a nossa resposta, o anúncio, nós comunicamos a eles quem é o nosso Deus. O terceiro livro, que especialmente se concentra na destruição de Jerusalém e na ida do povo para o cativeiro, ele é intitulado, isto por O. Palmer Robertson, não é o título original, Devastação, porque ele se concentra especialmente nisso, e nós vimos isto claramente quando expusemos o livro 3. O quarto livro, o Palmer Robertson chama-se de maturação, porque o povo ainda está em cativeiro, mas ele começa a amadurecer na fé, a entender as promessas de Deus, e a esperança messiânica vai exatamente se mostrar, se estruturar no coração do povo, de tal maneira que quando Cristo chegasse, eles estivessem prontos para recebê-lo. Então, essa mensagem se torna mais rica quando nós observamos a relação deste salmo com o que o antecede. Observe que o livro 4 começa no Salmo 90, e você deve lembrar que no Salmo 89 e no Salmo 90, a brevidade da vida humana ocupa lugar de destaque. O homem aparece como frágil, passageiro e sujeito à morte. Você lembra que no Salmo 90, Moisés compara todos os homens à erva que floresce pela manhã e seca ao entardecer. Guarde isso. Ele diz, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. No Salmo 91 nós vimos que o foco se desloca para a proteção divina durante essa peregrinação tão rápida. O Senhor guarda aqueles que habitam à sombra do Onipotente, em meio a toda sorte de perigos e ameaças. Agora, em contraste especialmente com o Salmo 90, meus irmãos, no Salmo 92, nós contemplamos especialmente o destino daqueles que pertencem ao Senhor, mas isto em contraste com o destino dos ímpios. E curiosamente, aqui neste Salmo, apenas os ímpios continuam sendo comparados à erva. A mesma figura de linguagem do Salmo 90, que ali se aplica a todos nós, a relva, a erva, que viceja de madrugada, aqui ela é uma metáfora apenas para os ímpios. Veja, eles brotam rapidamente, florescem por um momento e parecem prosperar. Essa ideia de florescer, ela aponta para a prosperidade aparente. Mas o salmista vai mostrar que a prosperidade dos ímpios é passageira e é destinada ao juízo. Os justos, porém, já não são retratados como erva. Eles são retratados, veja aí no Salmo, como palmeiras e cedros. À luz da história da redenção consumada, nós compreendemos o motivo dessa diferença. Em Adão, nós somos como a erva que floresce e passa. Por isso, no Salmo 90, ele disse no verso 2, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai, verso 3, filhos de Adão, no original. Então, em Adão, somos como a erva que floresce e passa. Mas em Cristo, o último Adão, somos plantados na casa do Senhor para florescer e permanecer. Então, o Deus que guarda o seu povo durante a peregrinação é o mesmo que estabelece permanentemente em sua presença o seu povo. Essa progressão nos ajuda a compreender a mensagem central do Salmo. Quando nós olhamos apenas para o presente, irmãos, os ímpios parecem florescer. Quando olhamos com os olhos da fé, no entanto, nós percebemos que a prosperidade deles está circunscrita a este mundo. E sabemos que se nossa esperança em Cristo se limita às coisas desta vida, somos os mais desgraçados de todos os homens, como diz Paulo em 1 Coríntios 15. Então, por um lado, os ímpios têm uma prosperidade passageira, mas por outro lado, aqueles que pertencem ao Senhor podem atravessar muitas provações,
mas estão plantados na presença de Deus e por isso florescem como palmeiras e crescem como os cedros do Líbano. Então o salmo pode ser dividido em 3 partes principais. E aqui é muito claro que você está no culto, porque ele fala de estarem plantados na casa do Senhor. Então, o salmo divide-se em 3 partes principais. Dos versos 1 a 5, o salmista celebra as obras grandiosas de Deus. Aqui nós aprendemos o que fazemos, irmãos, no ajuntamento solene. O que é que fazemos no culto? É exatamente isso que ele vai mostrar. Então, dos versos 1 a 5, o salmista celebra as obras grandiosas de Deus. Não é isso que fazemos no culto? Nos versos 6 a 11, ele contrasta a prosperidade passageira dos ímpios com o governo eterno e justo do Senhor. Então, no culto, nós também meditamos sobre o nosso destino em contraste com o destino dos ímpios. E dos versos 12 a 15, o salmista descreve a estabilidade, a fecundidade e a perseverança dos justos que vivem na presença de Deus. E ao longo de toda essa caminhada, o salmista nos ensina uma verdade fundamental: porque o Senhor reina para sempre em perfeita justiça, os ímpios passarão, mas os justos florescerão eternamente na casa do Senhor. Eu vou repetir porque essa proposição resume a mensagem do salmo, ela é a grande ideia do salmo. Porque o Senhor reina para sempre em perfeita justiça, os ímpios passarão, mas os justos florescerão eternamente na casa do Senhor. Então, ao ler o Salmo 92, nós percebemos que quando nós nos reunimos diante do Senhor, no dia do Senhor, nós não estamos apenas repetindo um mero ritual, ainda que algumas atividades sejam e devam ser repetitivas, porque a repetição vai fixar na mente. Assim como Israel se reunia no sábado para recordar as obras de Deus, descansar em suas promessas e renovar em sua esperança, também nós, meus irmãos, no dia do Senhor somos chamados a contemplar a realidade à luz da sua palavra. E é exatamente isso que encontramos neste salmo. Ele nos mostra o que acontece no ajuntamento solene do povo de Deus. Tal ajuntamento é como um oásis, meus irmãos, no meio do deserto. É uma parada para nos revigorarmos na presença especial de Deus. Pois quando nos reunimos no mesmo lugar, nós celebramos com júbilo as grandiosas obras do Senhor, nós testemunhamos nossa confiança em seu governo soberano e nós desfrutamos alegremente do descanso em sua justiça. Quem estiver anotando e estiver percebendo as frases principais deste salmo, já anotou 2 ou 3 vezes o esboço do salmo, que foi repetido com palavras ligeiramente distintas. Eles vêm em 3 declarações, de 3 em 3. Então, o que nós aprendemos aqui? O que fazemos em nosso ajuntamento solene? Por isso o título é o ajuntamento solene do povo de Deus. Em primeiro lugar, então, de 1 a 5, em nosso ajuntamento solene, celebramos com júbilo as grandiosas obras de Deus. Em nosso ajuntamento solene, celebramos com júbilo as grandiosas obras de Deus. Quando você se prepara, você que gosta de futebol, para a Copa do Mundo, esteja o Brasil bem ou mal, o que você faz? Você compra a camisa, ou arranja uma camisa amarela, mesmo que ela esteja amarela porque está velha, mas que seja amarela. E você coloca a bandeirinha, você convida os amigos mais próximos, você prepara uma boa comida, dependendo do horário pode ser um churrasco, dependendo das condições pode ser uma pipoca, um cachorro quente. Você conversa o dia todo sobre aquilo, você vê todas as reportagens possíveis sobre as expectativas, acata de alguma notícia nova, embora você perceba que todas elas repetem os mesmos fatos. Você discute com os amigos e você ordena
todas as suas atividades para naquele momento não precisar se preocupar com mais nada além do seu time jogar. E quando o seu time faz gol, você faz o quê? Você celebra. Mas você não espera que ele faça gol. Você celebra antecipadamente. E você ressalta os atributos do seu time, as habilidades de cada jogador, as características de cada craque, a genialidade de cada jogada e a inteligência do técnico ao estabelecer uma tática. Talvez hoje tenhamos mais o que reclamar e lamentar em relação a isto. Mas é isto que se faz, porque é o que você faz com o que você gosta. E pode ser que seja todo outro tipo de atividade, como o arvorismo, alguma escalação de alguma serra, ou um jogo de futebol. Você sempre se prepara com todo o capricho e você coloca o máximo de empenho. Por quê? Porque o seu coração está ali. Onde está o seu coração, meu irmão? O quanto o seu coração está neste culto, nesta mensagem, neste momento? E como você se preparou? Do que você conversou antes do culto? Eu estou antecipando aqui a aplicação para a gente parar e entender como é importante este texto. Porque ele nos diz o que nós devemos fazer. Nós fazemos aquilo que nós fazemos com tudo o que amamos e com tudo aquilo em que nos alegramos. Nós celebramos. Só que aqui é aquele que deve ser o nosso maior deleite. E por que não dizer o nosso único deleite? Porque quando nos deleitamos em qualquer coisa neste mundo, devemos nos deleitar no Senhor que nos concedeu. Porque tudo que temos e que nos dá alegria vem do Senhor, e nossa alegria sempre precisa terminar no Senhor. Na verdade, ela começa e termina no Senhor. Nós precisamos ter isto em mente. Então nós precisamos entender o que viemos fazer aqui, o que é para fazermos no dia do Senhor: celebrar com júbilo as grandiosas obras de Deus, relembrar-nos de novo. Veja, o salmista inicia este cântico para o dia de sábado com uma declaração que define o tom de todo o salmo, verso 1: bom é render graças ao Senhor e cantar, igrejas, cantar. Bom é render graças e cantar, as duas coisas estão juntas. É possível render graças ao Senhor só na minha mente, mas a Bíblia nos mostra que nós somos uma unidade. O que tem na minha mente precisa se expressar no meu corpo, e a forma de nós celebrarmos o Senhor é cantar louvores ao seu nome. Ele diz: isto é bom. Ele não está dizendo apenas que é correto, que é necessário louvar o Senhor. Ele está se alegrando disso. Ele afirma que é bom fazê-lo. É claro que a palavra aqui tem mais de uma aplicação, porque a palavra aqui expressa aquilo que tanto é apropriado, é bom porque é reto, é justo, é correto, é o que deveria acontecer, mas é bom também porque é belo. É interessante que essa palavra, às vezes a palavra belo é a tradução desse mesmo termo traduzido por bom. É belo, é agradável, é apropriado. O salmista sabe que não só é reto, que é o dever dele, mas que é algo bom, agradável e que vai trazer proveito. É como quando você come uma comida, sabe? Se você estiver com fastio, se você estiver doente, o seu corpo, às vezes numa comida que você apreciava, pode sentir enjoo, náusea ao sentir o cheiro da comida, mas não tem nada de errado na comida. É a mesma comida que um dia você achou deleitável, você disse é bom, e ela também considere que seja uma comida saudável. Você come porque é saudável, você come com gosto porque é deliciosa, mas quando você está com fastio, quando você está doente, você não encontra o gosto naquilo. Continua sendo bom, porque ela faz bem para a sua saúde. E se você não comer, você vai definhar, mas porque você está doente, você não considera bom. Então tem muitas almas doentes que não conseguem encontrar deleite em cantar, em bendizer o Senhor. Mas o salmista diz que isto é bom e agradável,
Porque o louvor, meus irmãos, é a resposta adequada da criatura diante do seu Criador e Redentor. Isso nos ajuda a compreender por que o salmo era utilizado no ajuntamento sabático de Israel. Porque o povo se reunia não primariamente para apresentar suas necessidades, nem para discutir seus problemas, mas para voltar os seus olhos para o Senhor. Assim, antes de refletir sobre a prosperidade dos ímpios, que ele vai mencionar, ou sobre as dificuldades da vida, o salmista nos conduz à adoração. Observe aí comigo que nos versículos seguintes, ele descreve a natureza e o conteúdo desse louvor. Irmãos, preste atenção, nós estamos aprendendo como louvar, porque tem muito crente que não sabe louvar, não sabe adorar. Quando sabe pedir e quando muito sabe agradecer. Ele está dizendo que envolve cantar, envolve render graças, isso quer dizer agradecer, mas ele continua no verso 2: anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Ele une de novo aquele par de palavras pactuais, graça e verdade, é assim que é traduzido no Novo Testamento, mas é a palavra hesed, que eu já mencionei, que fala do amor pactual. Então, antes de tudo, nós temos uma aqui, a relação entre louvor e proclamação. Louvar a Deus envolve anunciar. Como é que você anuncia de boca fechada? Me diz. Como é que você anuncia de boca fechada? Só se você tiver problemas, né? Mesmo assim, você anuncia com o corpo, com gestos. Não tem como você não anunciar com o corpo. Então, o louvor envolve proclamação. Veja, há uma relação entre louvor e proclamação, porque louvar a Deus envolve declarar e anunciar os seus feitos, atributos. Quais são os feitos de Deus? A sua criação, a sua providência, o modo como Ele cuida de todas as coisas, dirige todas as coisas, a sua obra redentora em Cristo. Por isso envolve também narrar as suas maravilhas. Nós lemos aqui, não é? Cantai, narrai as suas maravilhas, contar o que Deus fez. Não é assim que a gente faz naquilo que a gente celebra. Olha, você viu como aquele time jogou assim, como o jogador tal, aquele golaço que ele fez. A gente narra e a gente se orgulha. É isso, irmãos, é o que vocês já sabem fazer, o que eu já sei fazer e que a gente faz muitas vezes com a criatura, mais do que com o Criador. Ele está dizendo, irmãos, então, que louvar a Deus envolve declarar e anunciar seus feitos e atributos. Anunciar de manhã tua misericórdia é um dos atributos, o amor pactual de Deus, sua lealdade pactual, e durante as noites a sua fidelidade. Deus é fiel, Deus é misericordioso, Deus é gracioso. É isto que ele está dizendo. E o paralelismo entre manhã e noite, observe que ele sugere que isto acontece mais do que em 2 momentos específicos do dia. Abrange a totalidade da vida. O que ele quer dizer é, desde o amanhecer até o anoitecer, em todos os momentos e circunstâncias, o povo de Deus possui razões para celebrar quem Deus é. E o que deve ser celebrado? A misericórdia e a fidelidade do Senhor. Ou seja, o amor pactual de Deus, sua lealdade para com aqueles que pertencem à sua aliança, bem como sua firmeza e constância e confiabilidade. Os termos, como eu falei, equivalem a graça e verdade no Novo Testamento. Então o salmista está a celebrar o fato de que Deus permanece fiel às suas promessas. Ele nunca abandona aquilo que prometeu realizar. E o povo de Deus reunido volta seus olhos para a misericórdia e fidelidade do Senhor e celebra juntamente aquilo que sustenta toda a sua esperança. Deus continua sendo fiel. O louvor, porém, não é apenas uma confissão teológica, irmãos, uma confissão teológica correta. Ele é acompanhado de alegria. Veja o verso 4: pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. A ideia de pular de alegria, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, mesmo depois de uma semana cansativa, mesmo diante de uma realidade aparentemente contraditória, a aparente prosperidade dos maus, o salmista encontra alegria nas obras de Deus que ele contempla e sobre as quais ele medita no ajuntamento solene. Então, meus irmãos, desculpem, a satisfação não depende da ausência de problemas, nem da prosperidade material,
nem do reconhecimento dos homens, ela nasce da contemplação daquilo que Deus fez e continua fazendo. Eu já falei que meditação, do ponto de vista cristão, é contemplação, não é introspecção. Embora eu devo tentar desenvolver uma percepção do que há no meu coração, não é isto que deve me guiar. Eu devo voltar os meus olhos para Deus. E essa observação é particularmente importante para nós. Porque, irmãos, precisamos admitir que frequentemente nós buscamos alegria na mudança das circunstâncias. Nós pensamos que teremos paz quando os problemas forem resolvidos e as lutas terminarem. O salmista segue outra direção. A sua alegria nasce antes de qualquer circunstância ser alterada. Ela nasce da contemplação de Deus. E é óbvio, contemplação com os olhos da fé. Por isso ele exclama, veja o verso 5. Quão grande, Senhor, são as tuas obras. Ele está olhando as obras, lembra? O descanso começou como descanso das obras. Os teus pensamentos, que profundos. Nós não conseguimos entender os teus planos. E muitas vezes, irmãos, nós temos material narrativo para pensar nos pensamentos profundos de Deus. Pense em momentos no passado, quando você passou por uma dura prova, na qual no momento você não viu saída, e você não entendia como Deus iria agir para tirar você daquela situação. E ainda com os olhos no passado, lembre-se de como Deus o livrou. Lembre-se do que Deus fez naquela ocasião para tirá-lo daquele poço de perdição, daquele tremedal de lama, e de como Deus lhe deu forças. E só agora você compreende como Deus agiu. Por quê? Porque os pensamentos de Deus são profundos. Deus, permitam-me essa irreverência, Ele tira o coelho da cartola. E eu estou usando essa metáfora para você entender. De onde a gente não imagina, Deus traz o livramento, Deus traz a alegria, Deus traz a paz que excede todo entendimento. E o salmista, olhando para os mistérios da vida, ele vê os pensamentos de Deus são profundos. Às vezes a gente não sabe como Ele está agindo ou o que Ele está fazendo, mas sempre no desfecho de cada situação, nós vemos como o Senhor Deus agiu de maneira sábia. O que ele está dizendo então é que as obras de Deus revelam a profundidade dos seus pensamentos. E meus irmãos, não é só nisso. Quando nós olhamos para a criação, você já parou para pensar nos detalhes da criação? Você já parou para pensar que estamos num minúsculo planeta de uma pequena galáxia, de milhões de galáxias, e que tem o mesmo movimento todos os dias, que tem o mesmo tempo, o mesmo número de horas, sem jamais alterar, que gira em torno de si, gira em torno do Sol? Como que isso acontece? Como que é possível? Isso demonstra a sabedoria profunda de Deus. Então aquilo que vemos na criação e aquilo que vemos na história é a manifestação de uma sabedoria infinitamente superior à nossa. Nem sempre nós compreendemos os caminhos da providência. Muitas vezes somos incapazes de entender por que Deus permite certas aflições ou porque os ímpios parecem prosperar por algum tempo. Mas o que o salmista nos lembra aqui é que os pensamentos de Deus são profundos. A sua providência está alicerçada em uma sabedoria infinita e perfeita que ultrapassa a nossa compreensão. É significativo que o salmo comece exatamente aqui. Antes de falar sobre os ímpios, o salmista fala sobre Deus. Antes de falar sobre a brevidade da vida, ele fala sobre a fidelidade divina. Antes de interpretar a realidade ao seu redor, ele contempla as obras do Senhor. E essa continua sendo, irmãos, uma das maiores necessidades da igreja em seu ajuntamento solene. Nós nos reunimos semanalmente não apenas para receber informações, mas para reorientar nossa visão da realidade. E onde isso começa? Voltando os nossos olhos para quem é o nosso Deus. Porque, irmãos, durante toda a semana nós somos pressionados a enxergar o mundo pela ótica da concupiscência dos olhos, dos conceitos seculares, das aparências e das circunstâncias. No culto, porém, somos chamados a erguer os nossos olhos
para as obras grandiosas de Deus. É aqui que aprendemos, meus irmãos, novamente, que a sua misericórdia continua firme, a sua fidelidade permanece inabalável e seus pensamentos continuam governando todas as coisas. Por isso, em nosso ajuntamento solene, nós celebramos com júbilo as obras de Deus. Mas em segundo lugar, dos versos 6 a 11, o salmista vai nos ensinar que também em nosso ajuntamento solene, testemunhamos nossa confiança em seu governo soberano. Testemunhamos nossa confiança em seu governo soberano. Nós não apenas temos que contemplar, nós temos que contar aquilo que nós contemplamos uns para os outros e para nós mesmos, para o nosso próprio coração. É por isso que depois de conduzir o povo de Deus à celebração das obras do Senhor, o salmista passa a tratar de uma das questões mais difíceis da experiência humana. Ele agora vai entrar no tema da aparente prosperidade dos ímpios. Contudo, observe que antes mesmo de descrever essa prosperidade, ele faz uma observação importante aqui. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Veja, ele está contemplando as obras do Senhor, ele está lembrando da criação, talvez esteja até vendo a criação, ele está lembrando da história da redenção, no seu contexto ele está lembrando de como Deus realizou grandes feitos no Egito, trouxe 10 pragas sobre o Egito, abriu o Mar Vermelho, como ele dirigiu o povo na conquista de Canaã. Ele está pensando em tudo isso quando ele diz: quão grandes são as tuas obras, na criação, na providência e na redenção. Agora ele para e lembra do ímpio. E ele diz: o ímpio não tem essa noção, ele não sabe disso. É isso que ele quer dizer. Ele não só está falando que o ímpio não sabe aquilo que ele já falou, como o que ele vai falar também. Observe então, ele diz: o inepto não compreende, o estulto não percebe isto. E aqui não se trata de falta de inteligência, mas falta de entendimento, discernimento espiritual. Porque as palavras utilizadas para o salmista descrevem alguém incapaz de interpretar corretamente a realidade. Irmãos, aqui é interessante, porque esse é o contexto do que hoje se convenciona chamar transtorno. A mente, ela se fixa em crenças erradas, mesmo quando a realidade grita para ela outras evidências. Porque o coração assumiu o trono de tal maneira que ele faz uma mudança de percepção da realidade. E o que o salmista está dizendo é que o inepto é por natureza um louco. Ele é por natureza delirante. Porque ele está desconectado da realidade. E quanto mais os valores da palavra de Deus estão ausentes de uma cultura, mais desconectada da realidade ela está. Por isso a gente vê tanta coisa louca neste mundo, que você diz, não faz sentido, e você tem que provar que a grama é verde. Por quê? Porque o mundo inteiro vive um transtorno. É isto que o salmista está a dizer, e aqui nós temos uma autêntica psicologia bíblica. Essa é a definição do que é loucura: inepto e estulto. Ele não percebe a realidade. É isso que o salmista está a dizer. Porque ele está dizendo que o ímpio, ele é incapaz de interpretar corretamente a realidade. Ele age pelo que os olhos veem. Ele vê os acontecimentos, mas não compreende o seu significado. Ele observa os fatos, mas não consegue enxergar a mão de Deus governando a história. E essa observação nos ajuda a entender o contraste que se segue. O salmista e o ímpio olham para o mesmo mundo, é esse o ponto. Ambos veem homens perversos brotando como a erva, isto é, multiplicando-se e prosperando. Ambos observam a injustiça aparentemente triunfando. Ambos testemunham os servos de Deus enfrentando dificuldades, mas chegam a conclusões completamente diferentes. Porque o ímpio interpreta a realidade pelas aparências e dentro dos limites temporais. E se ele tiver a sua retidão por valor maior, ele continua reto, mas definha diante da realidade. Ou se ele acha que não compensa ser bom, ele abandona a justiça e ele passa a agir de maneira desonesta.
Mas o ponto aqui é que enquanto o ímpio interpreta a realidade pelas aparências e dentro dos limites temporais, o justo a interpreta à luz da revelação de Deus e da eternidade. É exatamente por isso que o ajuntamento solene do povo de Deus é tão necessário, irmãos. Porque durante a semana nós somos pressionados a enxergar o mundo pela ótica da concupiscência dos olhos. Nós somos ensinados a medir sucesso, poder e felicidade pelos padrões deste século, mas quando nos reunimos diante do Senhor, nós somos guiados por sua palavra, e assim a nossa visão é corrigida. É como se Deus colocasse novamente os óculos em nossos olhos para enxergarmos a realidade como ela verdadeiramente é. Quantas vezes você, pare para pensar um pouco, quantas vezes você estava no culto, estava vivendo um dilema, tinha alguma dúvida em saber como agir diante de uma determinada situação, ou estava angustiado, e de repente você começou a cantar um cântico com o povo de Deus, e as verdades daquele cântico começaram a penetrar o seu coração, e houve como que assim um destampar, um desvendar. E você, poxa Senhor, eu tinha me esquecido disso. Ou então, e sobretudo e principalmente, quando você ouviu uma mensagem. Eu não tenho mais conta das vezes em que irmãos chegam para mim, pastor, aquela mensagem foi toda para mim. Às vezes eu nem entendo por quê, porque eu estava tratando de um tema que não tem muito a ver com o drama que a pessoa estava passando. Mas a pessoa diz, olha, eu estava assim, 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 naquele dia no culto, o Senhor Deus falou comigo. Não é que a gente vem aqui de maneira utilitária para que Deus resolva os nossos problemas, não se trata disso. Nós vimos aqui para contemplar o Senhor, mas quando nós contemplamos, nós temos uma visão, a nossa visão aberta. Então, é como se Deus colocasse novamente os óculos nos olhos. É por isso que o salmista prossegue, observe, o que é que o estulto não percebe? Que o Senhor é grande, que suas obras são maravilhosas, que a sua misericórdia dura para sempre, mas também ele não percebe, verso 7, que ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. A imagem é particularmente significativa porque ela retoma o tema da erva já presente no Salmo 90, eu falei isto. E a figura aqui, os ímpios brotam, você já viu como o mato cresce, principalmente na chuva, como ele cresce rapidamente? É isso que ele está dizendo. Então a ênfase aqui nesse momento é na prosperidade. Porém é a prosperidade da erva. A prosperidade da erva é pujante, mas é passageira. A erva se alastra repentinamente, mas ela logo é cortada e seca. É isso que ele está dizendo, a erva cresce rapidamente, em pouco tempo ela cobre o campo com seu verde exuberante, mas a sua beleza é passageira, ela não possui profundidade nem permanência. Assim é a prosperidade dos ímpios. Os ineptos não percebem isto. Então, essa prosperidade impressiona os olhos, mas não resiste ao julgamento de Deus. O salmista, portanto, não nega que os ímpios prosperam. Ele não fecha os olhos para a realidade. Pelo contrário, ele reconhece que eles florescem. Mas o erro do estulto está em não enxergar sua prosperidade, mas acreditar que ela é definitiva. Por isso o versículo seguinte apresenta o grande contraste do Salmo. Porque ele vai estabelecer, é interessante nesse salmo que ele estabelece um contraste entre o justo e o ímpio. Ele vai dizer que o justo floresce como a palmeira, mas o primeiro contraste dele, que é o contraste de base, não é entre o justo e o ímpio, é entre os perversos e Deus. Veja o verso 8, tu porém, adversativa Senhor, és o Altíssimo eternamente. Você tem aqui um contraste vertical, a erva ela cresce rasteiro, ela se espalha e de maneira temporária. Deus não precisa crescer. Deus é imutável, infinito em seu ser. Ele é o Altíssimo, Ele está acima da sua criação. E isto eternamente, de eternidade a eternidade. Enquanto os reinos,
enquanto os ímpios florescem por um momento e se espalham na terra, o Senhor permanece o Altíssimo de eternidade em eternidade. Enquanto os reinos dos homens surgem e desaparecem, o trono de Deus continua firme e inabalável. Aqui nós encontramos o fundamento da confiança do povo de Deus, porque nossa esperança não repousa naquilo que vemos ao nosso redor, mas naquele que está acima de todas as coisas e que governa todas as coisas do seu trono eterno. É interessante observar que o centro do salmo, portanto, não é a destruição dos ímpios, é a exaltação do Senhor. O olhar do salmista, ele olha para os ímpios, ele vê que eles crescem como a erva, mas o olhar dele não permanece fixo nos inimigos de Deus, ele se eleva acima deles para contemplar aquele que reina. Por isso, quando ele continua falando dos inimigos, veja que perspectiva, irmãos, a perspectiva muda tudo. Porque ele diz: eis que os teus inimigos, Senhor. O sujeito da oração são os inimigos, mas o foco não está neles, está no Senhor. Eles são teus inimigos, Senhor. Eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade, ele diz no verso 9. Então a repetição enfatiza a certeza do juízo. Aqueles que hoje parecem invencíveis, pense neles um pouco. Pense nos grandes vilões que você considera na sua vida. Eles perecerão, mas o governo soberano de Deus permanecerá. Então, o ponto é: aqueles que hoje parecem invencíveis não escaparão do governo de Deus. Nenhuma força humana pode resistir ao Senhor. Nenhuma rebelião prosperará indefinidamente. Consequentemente, nenhuma injustiça, irmãos, nenhuma injustiça permanecerá para sempre. Não aqui, mas na eternidade, toda injustiça será corrigida, todo dano será reparado. Lembrando que aquilo que eu e você consideramos dano nem sempre é dano. Nenhuma rebelião prosperará. Mas o governo soberano de Deus não se manifesta apenas no julgamento dos seus inimigos. Ele também se manifesta no cuidado dispensado ao seu povo. Veja o verso 10, aí é que ele introduz o contraste. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Veja, a figura do boi comunica vigor, força e estabilidade. O óleo fresco aponta para a renovação, honra e bênção. O mesmo Deus que derruba os seus inimigos fortalece aqueles que nele confiam. Assim o salmista pode contemplar com serenidade o futuro. Lembrei-me recentemente o testemunho de uma filha ao ver o pai tombar diante dos perseguidores do Senhor Jesus e dizer: ele caiu na poça de sangue, mas ele foi encontrar o Senhor, porque para o mundo ele estava tombando, mas para Deus ele estava vencendo. Assim o salmista pode contemplar com serenidade o futuro, não porque os problemas desaparecem, não porque os inimigos deixaram de existir, mas porque ele sabe quem governa a história. Essa é uma das grandes bênçãos do culto público, irmãos. Ao nos reunirmos para adorar, nós somos lembrados de que o mundo não está fora de controle. Nós somos lembrados de que os acontecimentos da história não são governados pelo acaso, nem por grandes forças conspiratórias ou pelos grandes blocos políticos. Os acontecimentos, as forças do mal não possuem a palavra final. Acima de tudo e de todos está o Altíssimo que reina eternamente. Então o culto público, ele funciona, por assim dizer, como um oásis na nossa peregrinação, porque aqui nós descansamos da pressão constante desse mundo, porque nossa visão é corrigida pela palavra de Deus, e nós aprendemos novamente a reinterpretar
a realidade não pelas aparências, mas pela soberania do Senhor, e nós não retornamos a caminhada levando conosco a caminhada levando conosco essa perspectiva renovada. Por isso, em nosso ajuntamento solene, nós testemunhamos nossa confiança em seu governo soberano. É essa confiança que ele fala: os ímpios brotam como a erva, mas eles vão ser destruídos para sempre. Tu, porém, o Altíssimo, os teus inimigos perecerão, mas tu exaltas o meu poder como do boi selvagem. Ele está professando a sua confiança no Senhor. E em terceiro e último lugar, em nosso ajuntamento solene, nós desfrutamos alegremente do descanso na justiça de Deus. Em nosso ajuntamento solene, desfrutamos alegremente do descanso na justiça de Deus. Então relembre aqui, em nosso ajuntamento solene, celebramos com júbilo as grandiosas obras de Deus. Em segundo lugar, testemunhamos nossa confiança no governo soberano de Deus. E terceiro lugar, nós descansamos alegremente na justiça de Deus. Se nos versículos anteriores o salmista contrastou a prosperidade passageira dos ímpios com a eternidade do Altíssimo, agora ele descreve o destino daqueles que pertencem ao Senhor. Veja o verso 12: o justo, porque Deus reina, porque Ele exalta o nosso poder, o justo florescerá. Veja, verso 7, palavras que se repetem, elas ligam os versículos em que elas estão. E aqui é como contraste. No verso 7, os ímpios brotam e florescem como a erva. Perceba a figura. Mas o justo floresce como a palmeira. Crescerá como o cedro do Líbano. Aqui há um contraste radical. O justo não é como a erva, uma planta frágil e temporária. Ele cita as duas árvores mais admiradas do mundo antigo. Porque a palmeira era conhecida por sua resistência, beleza e fecundidade. A palmeira permanece em lugares secos, mesmo em ambientes hostis, ela continua produzindo fruto. Aqui está subentendido o ambiente hostil, a prova, a tristeza, a angústia, mas a palmeira continua ali, plantada. O cedro do Líbano, por sua vez, simbolizava força, estabilidade, longevidade. A sua imponência era proverbial em Israel. Observe o contraste então: os ímpios florescem como a erva, rasteira, com uma raiz superficial. Os justos florescem como a palmeira, crescem como o cedro. Ambos florescem, observe, mas não florescem da mesma maneira, nem pelo mesmo motivo. A erva cresce rapidamente, ela desaparece com a mesma rapidez. A palmeira e o cedro crescem lentamente, mas permanecem. O salmista está a nos ensinar a não ficar olhando para o rápido. Essa é a tendência, né? É por isso que as bets, você sabe o que é bet, né? Acho que sabe, né? Esses sorteios aí, malignos, que servem para insuflar a avareza dos homens, elas crescem rapidamente, porque elas prometem dinheiro fácil e rápido. E há muitos tolos, às vezes dentro do povo de Deus, que se atolam nesse vício por causa da sua avareza. Tudo que cresce rápido, é aqui e agora, é só um clique, ou o seu dinheiro de volta, nos incita a buscar as coisas com rapidez. Mas a palavra de Deus diz que a vida cristã, ela envolve um crescimento lento, porém estável e permanente. Então a verdadeira prosperidade, irmãos, não deve ser medida pela intensidade momentânea do sucesso, mas pela permanência daquilo que Deus produz. Mas qual é o segredo dessa habilidade, dessa estabilidade? O versículo 13 nos responde: plantados onde?
na casa do Senhor. Onde é a casa do Senhor? É o local do culto, do ajuntamento solene. E o salmista está pensando aqui no templo de Salomão, mas sabemos que aquele era um templo provisório. O templo hoje é a igreja do Senhor reunida. Então, plantados na casa do Senhor, florescerão, mais uma vez ele usa a mesma palavra-chave, nos átrios do nosso Deus. Aqui encontramos o centro desta seção. O justo floresce porque foi plantado pelo próprio Deus. Veja, ele foi plantado, ele não se planta. Sabe, o mundo reconhece, pelo menos alguns, que a mudança de perspectiva, ela altera o nosso modo de encarar as coisas, as dificuldades. Quando você muda a perspectiva, o mundo reconhece isso. O problema é que o mundo não tem a perspectiva correta. E a mudança que o mundo prega de perspectiva, ele faz você acreditar que a força está dentro de você. Então você pode mudar. É só você fazer as coisas certas, pensar do jeito certo, desenvolver certas habilidades. Então você vai mudar do ambiente de derrota para o de vitória. Mas aqui não é assim. Essa mudança perspectiva não vem de nós. Ela vem da comunhão com Deus, de Deus. O justo é plantado. O Senhor Jesus falou uma vez: toda planta que meu Pai não plantou, toda árvore que meu Pai não plantou será arrancada. Então aqui é muito claro que os justos permanecem, não porque eles por si sós mudam a perspectiva. Eles permanecem porque eles foram plantados na casa do Senhor. E ali eles conseguem enxergar. Então, essas árvores não nasceram por acaso naquele lugar, elas foram colocadas ali. Então a sua vitalidade não é autônoma, a sua força não procede delas mesmas, a sua permanência é resultado da graça de Deus. E essa imagem nos leva novamente ao tema do ajuntamento solene. O florescimento espiritual do povo de Deus não acontece longe da presença de Deus, não acontece pela mera força da vontade humana. Ele acontece onde Deus se faz presente para abençoar o seu povo pelos meios de graça que Ele mesmo estabeleceu. É aqui que entra a nossa responsabilidade de ler a palavra, de estar no culto solene, de nos preparar adequadamente. À luz da história da redenção, irmãos, essa imagem alcança uma profundidade ainda maior. Eu falei lá na frente em Adão, somos como a erva que floresce e passa, mas em Cristo, o último Adão, somos plantados na casa do Senhor para florescer e permanecer. Não é possível ser plantado na casa do Senhor sem estar unido a Cristo pela fé. Unidos a Cristo, nós participamos de uma vida e que não pode ser destruída pela morte. É por isso que quando nos reunimos aqui, a palavra de Deus diz, com base em Hebreus 2, que Cristo canta conosco: aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Se fôssemos só nós a vir aqui e cantarmos e louvarmos a Deus, dependendo da nossa força, nosso cântico, nossas orações não alcançariam esse teto. Mas é porque quando nós estamos aqui, Cristo, por meio do seu Espírito, está aqui presente, e Ele canta alegremente, Ele eleva a Deus o júbilo que nós não conseguimos desenvolver em nosso coração, e assim Deus se alegra com o nosso culto. Esse culto é mediado por Cristo. É assim que somos plantados na presença do Senhor. E é por isso que o salmista prossegue no verso 14 dizendo: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Que promessa extraordinária. Eu me lembrei aqui de um dos meus mestres, de um dos meus maiores mestres, e um dos homens que mais impactaram a minha vida, reverendo Francisco Leonardo. A última vez que eu o abracei tem mais de 30 anos. Ele veio em Boa Vista. Ele já era magro, mas ele estava bem magrinho. Quando o abracei, eu senti os seus ossos. E fiquei até com medo de que, forçando, eles atravessassem a pele.
Um ímpio que olhava para aquele homem não via nele alguém florescendo como o cedro do Líbano. Muito menos agora que ele tem 95 anos. Mas recentemente o pastor Jonas mandou um vídeo do reverendo Francisco Leonardo, que mal sai da sua casa para ir ao culto, com a sua sandalinha segurando a sanfona mais pesada do que ele, cantando hinos de louvor ao Senhor. E depois ele mandou uma foto com ele encurvado, porque tem uma cuidadora que não era crente. E ele falou de Cristo para a cuidadora, e a cuidadora se converteu. E como ele está velhinho, ela foi batizada na casa dele. Então está aquele velhinho encurvado, com a mão sobre a cabeça dela e ela de joelhos. E mesmo velhinho, com a sua voz tonitruante, dizendo: minha filha, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquela imagem para mim é a do justo florescendo como a palmeira. Porque mesmo que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. O mundo, irmãos, costuma associar valor à juventude, à força física, à produtividade visível. Mas o reino de Deus opera segundo outra lógica. O salmista não descreve o justo apenas florescendo no início da vida, mas perseverando até o fim. Você vê as rugas, você vê os ossos, você vê a coluna encurvada, mas o homem interior está mais novo do que a mais tenra criança. Mesmo quando as forças físicas diminuem, a vida espiritual continua produzindo fruto. Mesmo quando o corpo envelhece, a graça de Deus continua operando. E aqui de novo eu me remeto, relembro da última vez que vi outro servo do Senhor, reverendo, me fugiu agora, Frederick Waugh, um irlandês, que perdeu a esposa logo que chegou em Lábrea, porque ela morreu comendo uma carne contaminada, mas ficou lá. E me lembro quando ele pregou no último encontro da Fé Reformada, já as mãos tremendo, sentado. Mas foi talvez a última vez que o meu coração estremeceu ao ouvir essas simples frases: prega a palavra, irmão. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, exorta com toda longanimidade e doutrina. Eu ouvi aquelas palavras, irmãos, sinceramente, meu coração estremeceu. O justo floresce como a palmeira. Um homem que não podia mais ficar em pé, trovejando a palavra de Deus. Talvez essa seja uma das declarações mais encorajadoras de toda a Escritura. Quando o mundo considera alguém ultrapassado, Deus continua utilizando os seus servos para a sua glória. E inclusive isso nos ensina a valorizar os velhos. Jovens, não fiquem só conversando entre vocês, porque vocês vão só ficar compartilhando. A tendência é compartilhar insensatez. Conversem com os velhos. Ouçam a experiência deles. Ouçam a história deles. Essa aqui é uma palavra encorajadora, inclusive para os idosos, porque na economia do reino de Deus não existe aposentadoria espiritual. Aqueles que foram plantados pelo Senhor continuam frutificando enquanto viverem. Mas o objetivo desse florescimento não é o engrandecimento do próprio justo. O salmista conclui: eles florescem e frutificam para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Chegamos ao propósito final de toda essa prosperidade espiritual. O justo floresce para testemunhar, porque sua vida se torna uma declaração viva da retidão de Deus.
Sua perseverança proclama a fidelidade de Deus, seus frutos apontam para a bondade de Deus, sua permanência testemunha a graça de Deus. Em última análise, o justo não é o centro da história, Deus é. Por isso o Salmo termina exatamente onde começou, com Deus sendo exaltado. No início o povo reunido celebrava as obras do Senhor, agora ao final o povo reunido testemunha que o Senhor é reto, que Ele é a rocha do seu povo e que nele não existe qualquer injustiça. Não é exatamente isso que experimentamos em nosso ajuntamento solene? Reunimos-nos não apenas para recordar que Deus governa todas as coisas, mas também para desfrutar antecipadamente do descanso que sua justiça nos proporciona. Nós estamos plantados, irmãos, em terreno firme. Então eu concluo, queridos. O Salmo não termina apenas olhando para o presente. Ele também aponta para o futuro, para o sábado eterno. Todo sábado aponta para o descanso maior. Da mesma forma, todo dia do Senhor aponta para uma realidade futura. Cada vez que nós nos reunimos para adorar, nós antecipamos o dia em que todo o povo de Deus estará reunido definitivamente em sua presença. Então o ajuntamento solene da igreja militante aponta para o ajuntamento solene da igreja triunfante. E o descanso que experimentamos agora, ele é real, mas ele ainda não é pleno. O florescimento que já desfrutamos é verdadeiro, mas ainda não alcançou sua plenitude. O sábado eterno ainda está diante de nós. Por isso, ao contemplarmos este salmo, nós podemos acrescentar um último movimento aos 3 que observamos ao longo da exposição. Em nosso ajuntamento solene, nós exultamos na presença ou na esperança da consumação da salvação. Em nosso ajuntamento solene, nós exultamos na esperança da consumação da salvação, porque o Deus que nos chamou, nos plantou em sua casa e nos sustenta durante a peregrinação, há de completar a boa obra que começou em nós. Os ímpios passarão, irmãos, mas os justos florescerão eternamente na presença do Senhor. Diante disso, nós precisamos perguntar, eu preciso perguntar, como você tem se preparado para o culto solene do povo de Deus? Frequentemente tratamos o dia do Senhor como apenas mais um compromisso em nossa agenda semanal. Nós organizamos cuidadosamente nossos compromissos profissionais, nossos estudos, nossas viagens, nossos momentos de lazer, mas nós dedicamos pouca atenção à preparação para o culto. Esse culto é o momento mais especial e é o momento em que nossa visão é corrigida, que nossa fé é fortalecida, que nossa esperança é renovada. Se no culto nós descansamos na promessa de Deus, irmãos, nós deveríamos nos aproximar dele com a mais expectativa e preparação do que em qualquer outro momento. Isso começa antes mesmo de chegarmos ao salão de culto, igreja. Nós devemos preparar nosso coração em oração, pedindo que Deus nos conceda ouvidos atentos, mente receptiva e coração humilde. Devemos descansar cedo no dia anterior. Devemos examinar nossas prioridades para que não cheguemos ao culto exaustos pelas distrações que nós mesmos cultivamos. Devemos nos esforçar para comparecer com antecedência, utilizando os momentos anteriores ao culto para aquietar o coração e não conversar sobre os últimos jogos da Copa, porque a boca fala do que está cheio o coração. Devemos nos esforçar para direcionar nossos pensamentos ao Senhor. Também devemos vir com disposição para participar ativamente da adoração. Culto não é um espetáculo ao qual assistimos. É um encontro pactual no qual Deus fala ao seu povo e o seu povo responde em oração, louvor, confissão e gratidão. Cada cântico, cada leitura bíblica, cada oração, cada sermão são meios pelos quais Deus ministra graça ao seu povo. E quando o culto termina, nós não devemos guardar os óculos no bolso. Os óculos da fé precisam ser utilizados ao longo da semana. A visão da realidade corrigida pela palavra deve nos acompanhar durante toda a semana. E aquilo que celebramos no dia do Senhor deve moldar a forma como nós vivemos na segunda-feira. Aquilo que confessamos no culto deve sustentar nossa confiança nas provações. Aquilo que pelos olhos da fé nós contemplamos na adoração deve governar nossa interpretação da vida. O Salmo 92, finalmente,
nos lembra que o ajuntamento solene no dia do Senhor é um oásis em nossa peregrinação. E é uma grande tristeza quando muitos chegam nesse oásis com a mente vazia, ou com o coração cheio de outras coisas, com fastio, e deixam passar o banquete sem se deleitarem nele. Mas é nesse momento que nós devemos contemplar as obras do Senhor, renovar nossa confiança em seu governo, descansar em sua justiça e antecipar a alegria da glória futura. Portanto, irmãos, aproximemo-nos desse privilégio com reverência, alegria, expectativa e gratidão, até o dia em que deixaremos os ajuntamentos temporários deste mundo para participar do ajuntamento eterno, no sábado eterno, na presença do nosso Deus. Vamos orar. Nós te louvamos e te glorificamos, ó Deus, por tua palavra, que nos ensina a adorar, nos ensina o propósito do culto e desse dia que o Senhor nos deu, fazendo-nos ver que Ele é um presente, que Ele é uma parada na caminhada para descansar, para retomar fôlego, para reajustar a nossa visão de mundo, para corrigir as deficiências da nossa fé, na medida em que nós glorificamos e bendizemos o nome do Senhor. Aplica a tua palavra ao nosso coração, ó Deus, dando-nos disposição para te adorarmos em espírito e em verdade, como te é devido. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.